Olá a todos, eu sou o Ismael West e nesse vídeo estarei mostrando como eu construí um sistema de crédito constituído, no caso, uma parte específica, né, um microserviço que você cadastra um crédito constituído e você consegue verificar esse crédito constituído. E esse sistema foi feito baseado em um teste, beleza? Que foi me passado e eu fiz o sistema, fiz a arquitetura, irei mostrar tudo aqui na prática, a parte de código também, a parte funcionando e para vocês entenderem qual foi a lógica que eu segui, os pontos principais que eu fiz e como também conseguiria dar uma evolução a este projeto, beleza? Então, bora lá. Primeiramente, eu vou passar aqui rapidamente sobre o teste, tá? Que foi enviado e aí eu queria mostrar um pouquinho mais. Mas basicamente, aqui a questão de crédito constituído, até para explicar o que é um crédito constituído, eu queria mostrar aqui essa parte aqui da doc para vocês que fala sobre o contexto, né? Para quem não sabe o que é um crédito constituído, basicamente, de forma geral, um crédito constituído é um valor que você precisa pagar ao município relacionado a uma emissão de nota fiscal, uma retificação, ou seja, toda vez que você emite uma nota fiscal, por exemplo, ali vai gerar o ISSQN, que é basicamente uma taxa que você precisa pagar ao governo municipal, né? No caso, ao município ali, tá? De forma geral, seria isso. Então, nesse caso aqui, nós estamos atrelando a uma nota fiscal, e aí você consegue verificar quais foram os créditos constituídos relacionados àquela nota fiscal. Pode ser um ou mais, beleza? E aí tem sistema de auditoria, etc. Então, bora lá. Basicamente é isso, os requisitos técnicos era basicamente fazer em .NET Core, a versão 6 em específico, utilizando muito framework aí, que seria um ORM, banco de dados Postgre, aí utilizando uma containerização para ficar mais fácil os testes de forma local, utilizando essa questão de mensageria para fazer um sistema orientado a eventos e também processar de forma assíncrona ali, vocês vão entender essa parte em específico, e tem a questão de testes unitários, que eu acredito que também é muito importante, e aí a questão de padrões de projeto, né? MVC, Repository, Factory, Symmetry, entre aspas, outros aí também, questão de Solid, Princípio Solid, etc. Beleza? Então a API ela precisava ter essa questão aqui de um post que é para realmente registrar uma lista de créditos constituídos na nossa base de dados. Então ela receberia uma lista ali de créditos constituídos, né? Esses créditos constituídos elas seriam criados a partir, igual eu falei, de uma nota fiscal, de um imposto e etc. Ela pode ser criada a partir de várias fontes, tá? Então receberia uma lista disso e iria cadastrar ali no banco de dados, né? Então, beleza, o resultado esperado, a pessoa conseguiria com o get fazer aí, ver, né, a partir de um número de nota fiscal em específico, quais os créditos constituídos ligados àquela nota fiscal, e também a pessoa conseguiria ver especificamente um crédito constituído, tá? Passando ali o ID do crédito constituído. Beleza? Aí fala que a modelagem ficou até em traços mais fácil, que deu aquela modelagem aqui dos dados em si. E aí tem a questão de implementação, né, um background, aqui um serviço de background, uma API ali, o serviço de background para justamente fazer essa questão de arquitetura orientada a eventos, para em vez de cadastrar direto no banco de dados, cadastrar primeiro em um serviço de mensageria, ou o serviço de mensageria ia lá cadastrar no banco de dados, para questão de performance, escalabilidade e por aí vai, beleza? Tem aqui alguns critérios padrões que é esperado de um sênior em si, criando esse tipo de sistema, ou no caso, esse microserviço. Código limpo, qualidade, testemunizado, Git, enfim, beleza. Entregável seria de fato publicação, readmezinho com a instrução, etc. Tem um desafios adicionais que seria de fato aqui a questão da mensageria em si, testes automatizados, que para mim seria obrigatório no teste, mesmo que sejam testes automatizados simples, de certa forma. Cobrir o microserviço com testes unitários. Apesar que testes automatizados eu não cheguei a fazer. Eu cheguei a fazer testes unitários em específico, né? Mas também seria tranquilo fazer. Até uma coisa que poderia melhorar. Eu deixei algumas coisas, inclusive, que poderia melhorar para não fazer tudo. Enfim, é um teste especificamente, um teste legal, mas até para na hora de, ó, o que, é que poderia melhorar? Poderia melhorar nisso, nisso, nisso. Ponto. Beleza? Uma coisa que eu gosto muito de criar em esses testes, mesmo sendo simples, mas é o diagrama de fluxo, tá?
Então, criar o diagrama de fluxo aqui, então, onde tem o post, get, os status que vai retornar, pay host, essa parada de mensageria aqui, tem a questão de auditoria em si, e toda vez que você faz no get, eu adicionei, por exemplo, uma coisa a mais que não tinha ali no teste, que era a auditoria relacionada a também criação de créditos em especificamente, tem a parte de validar, mapear, tem toda a parte aqui do fluxo em si. Outro diagrama que eu gosto muito, que ajuda muito o entendimento na hora que você vai criar, é o diagrama de sequência, né? Então, por exemplo, o cliente faz um post, onde é que vai toda essa sequência ali, então tem um loop ali, né? Que era uma das coisas que tinha no teste, que precisava cadastrar um por um os créditos, então tem esse loop aqui, ó, para cada crédito vai chegar um array de créditos, você vai cadastrar um por um, em vez de cadastrar todos de uma vez. Tem os seus prós e contras e o porquê também cadastrar de um por um. Talvez eu explique aqui ao longo do vídeo, se eu não esquecer. Mas beleza, enfim, cadastra um por um, mensageria, background service, né? Vai lá na mensageria, pega os que tem, vai cadastrando no banco de dados de fato, né? Enfim, vai fazendo todo esse loop aqui. É uma parada que eu acho muito legal, essa questão de criar diagramas para você conseguir entender de forma visual o que o sistema vai fazer no final, tá? E eu fiz o deploy utilizando o Illume, que é basicamente um VPS que já tem ali um gerenciador de aplicações, né? Eu fiz aí baseado em Docker, então tem a questão do Docker Compose em si. O sistema funcionando basicamente é isso aqui, tá? Então, ele vai te dar aqui, deixa eu ver aqui, ele vai te dar aqui um array onde você vai enviar. Aqui, por exemplo, tá das mocadas, depois eu faço um teste de fato, mas você envia, vai bater especificamente, né? A API vai receber, mandar crédito por crédito para nossa mensageria, que atualmente é o Kafka. E aí nós temos um background service que a cada aqui é meio segundo, vai lá e verifica na mensageria, opa, tem novos créditos para cadastrar no banco de dados? Se tiver, ele vai lá e cadastra, a cada meio segundo fica fazendo isso. Nós podemos consultar, né, passando aqui o número da nota fiscal, vai trazer uma lista de créditos relacionados àquela nota fiscal. Nós temos também como conseguir consultar através de um crédito específico que retorna especificamente aquele crédito, beleza? E tudo isso tem a questão da auditoria, né? Então, consigo pegar a auditoria de forma geral, consigo pegar uma auditoria por ID especificamente, aí pode ser o ID da nota fiscal, o ID do crédito, tipo de consulta, a mesma coisa, beleza? E nós temos aqui a parte de health em si, tanto de health em especificamente da nossa aplicação, quanto de health relacionada aos serviços que a nossa aplicação ela depende. Então, nesse caso aqui, o serviço está rodando e nós temos aqui também a parte de ready, que seria, ok, nosso serviço está rodando, tá, mas os serviços que nós dependemos também está rodando, que no nosso caso é o Postgre e o Kafka, beleza? E nesse caso, sim, eles estão rodando. Então, quem quiser testar, se nesse momento esse vídeo estiver disponível, é consulta-créditos.ismaelnascimento.com, beleza? Bora agora para a parte ainda de contextualização aqui do projeto, e aí depois eu vou mostrar algumas coisas relacionadas a código, mas o que eu queria que vocês entendessem é o como foi feito de forma geral, nem explicar muito questão de código, que código em si se pede a IA, ela faz, etc. Mas entender a base de raciocínio para fazer essa solução, o porquê ela é escalável, o porquê não é, como melhorar e por aí vai, beleza? Então, igual eu falei, aqui eu tenho um contexto do mundo real de como esse microserviço seria utilizado, ok? Então, igual eu falei sobre essa questão de a criação de um crédito constituído, e aí, enfim, quem usa isso são muitas prefeituras, né? No caso, seria o crédito constituído relacionado a um município, então prefeituras a utilizar, RPs, sistemas de notas fiscais e por aí vai. Então, eu tenho uma documentação relacionada a isso para a pessoa conseguir entender. Tem algumas outras regras de negócios mais específicas aqui também, como, por exemplo, a questão de idempotência, para nunca duplicar um crédito ali cadastrado no banco de dados. Isso é extremamente importante para esse tipo de aplicação. Nós temos aqui também a questão de auditoria, muito importante para verificação ali do que foi feito, do que foi consultado, do que foi criado e por aí vai. Igual eu falei já a questão do health checks, que é muito importante para sistemas aí que vai ter uma escalabilidade alta e para verificar questões, né, se está respondendo certinho, se não está e por aí vai. Até para utilizar como, por exemplo, no Prometheus na vida, em sistemas de observabilidade também. E aí, beleza. Nós temos aqui um outro documento que eu acho legal,
sempre você fazer ou ter, até para quando vai criar a aplicação ali, até antes de criar a aplicação de fato, é essa questão aqui de você conseguir saber as regras de negócio que realmente precisam ser implementadas no projeto, tá? Então, igual eu falei, tem aqui os conceitos do domínio, né, crédito constituído, o vínculo com a nota fiscal, as chaves de identificação ali relacionadas ao crédito em si. Então eu falo de uma parte geral sobre mensageria, sobre os tópicos de integração que vai receber os créditos ali para em algum momento o background service, né? Nosso serviço de checagem se tem novos créditos para gravar no banco de dados, ir lá e gravar no banco de dados. Então tem um tópico especificamente de auditoria e é legal, né, o porquê utilizar mensageria, o Kafka poderia ser o Azure Buzz aí, poderia ser o SQS, poderia ser o F2Bridge, enfim, o que você escolhesse, mas com mensageria e utilizando essa parte de tópicos brokers aqui, nosso sistema, né, hoje nós temos o nosso background service que vai lá, ele verifica se tem e grava o nosso banco de dados, mas outros sistemas também em paralelo conseguiria verificar essas notas de créditos que tem e fazer qualquer outra coisa, tá? Então fica aí um sistema de fato distribuído que outras aplicações conseguem também utilizar. Nós temos aqui as APIs, né? Cada API tem ali o que é que entra, a validação, a regra principal, a resposta e por aí vai. Então, de cada API, nós as três principais aqui, o de cadastrar e os dois de consultar, tanto por nota fiscal quanto por crédito em específico. Nós falamos aqui também um pouco do serviço de background service, que é o serviço que justamente verifica lá no nosso serviço de mensageria e se tem algum crédito para cadastrar e cadastra, caso tenha. Então tem aqui o objetivo, tem o pooling aqui, a questão de processamento, que no nosso caso tem a regra especificamente de uma por vez, em vez de ser um book, né, em vez de ser várias de uma vez só. Questão da idempotência para não haver repetição, muito importante como sempre, o consumer. Aqui tem até um consumer da auditoria porque eu queria expor essa auditoria em algum sistema, né? Então, por exemplo, no meu próprio sistema eu coloquei lá no Swagger para nós conseguirmos ver a auditoria, mas qualquer outro sistema que quisesse ver a auditoria do nosso sistema conseguiria também ver por quanto que nós temos lá no tópico do Kafka. Beleza? Bom, a partir disso, uma outra coisa muito interessante que eu fiz, que eu gosto muito, até para aquele serviço Taná, como eu estou usando o Docker Compose aqui, por exemplo, Docker Compose de produção. Então, nós temos aqui alguns serviços, os serviços principais, o PostgreSQL, enfim, configurado, nós temos o Kafka, de fato, configurado, nós temos esse Kafka init aqui somente para criar os nossos tópicos que são necessários, assim, que roda a primeira vez o nosso projeto, e aí sim nós temos, de fato, a nossa solução aqui, tá? Até uma outra coisa, deixa eu ver se nesse eu coloquei, nesse eu não coloquei, que seria o serviço de Kafka UI. Eu coloquei aqui no de Dev especificamente, mas aí daria em produção para usar algum outro serviço para visualizar a parte de Kafka, mas nós temos as mesmas coisas, só que em Dev nós temos aqui o Kafka UI para nós conseguirmos ver, né, com a interface ali os tópicos, as mensagens que estão dentro do tópico e por aí vai. E mesma coisa de forma geral. A diferença do Docker Compose de Dev para o de Prod, aqui no de Dev nós temos aqui o Hot Reload, enquanto nós estamos desenvolvendo, o de Prod já não tem isso, é mais otimizado de fato a produção, inclusive o Dockerfile de Dev e o de Prod, a diferença é que no Dockerfile de Prod nós temos ali um multi-stage, né, stage ali para buildar, e stage de fato só para publicar, isso também otimiza o tamanho da imagem, o de Dev não, é otimizado para desenvolvimento, até para ter o Hot Reload ali também. E nós temos aqui o da Illumin, que é lá do serviço que eu subi, né? Então, da Illumin tem aqui, acho que as principais diferenças é muito parecido com o de produção, mas tem a questão de proxy reverso usando Traefik, que é o proxy reverso padrão que a Illumin ela possui, tá? Então, ela só diz aqui que todas as requisições que vai bater aqui, ela vai fazer um proxy reverso para bater no nosso serviço de API, beleza? No caso de consulta de créditos aqui. Então, basicamente é isso que tem na diferença daqui do Illumin.yaml, né? E outra coisa interessante para isso aqui funcionar, vocês podem ver que está publicado aqui no GHCR, que é o gerenciador de pacotes lá do GitHub. Então, eu criei aqui um CI/CD, vamos dizer assim, bem simples, utilizando o próprio GitHub Actions, que todas as vezes que eu faço um push para minha branch main
ou eu faço ou crio uma nova tag, ou faço um pull request, enfim, automaticamente começa a executar essa pipeline aqui. Essa pipeline, basicamente, o que é que ela faz? Ela cria uma imagem de produção da nossa aplicação, tá? No caso aqui da nossa API. Então ele faz todo aqui o registro e tal, e por aí vai, enfim, coisa relativamente simples aqui, tá? Mas o porquê precisa disso? Porque todas as vezes que isso aqui fizer a publicação de uma nova imagem, atualmente a Illumin, a plataforma Illumin que eu utilizo para hospedar esse teste aqui, ela não faz um auto-deploy do sistema. Mas eu tenho que ir lá manualmente, ó, tem uma nova versão, coloca a nova versão ali e ó, faz o deploy da nova versão. Mas isso já facilita basicamente muito a nossa vida. Em relação à organização de código em si, nós temos aqui algumas questões, questão de organização em si. Nós fazemos aqui a primeira, a parte de testes. A parte de testes ela está organizada pela use cases, especificamente. Nossos principais casos aqui é cadastrar crédito, ou seja, se integrar crédito aqui. Tem alguns use cases. Qual as coisas principais? Não quis exagerar muito em questão de teste aqui. E nós temos os use cases relacionados a consultar, né? Que é tipo nota fiscal, por exemplo. Que são os maps em si, para fazer os mocks ali certinhos sobre os testes. Aí nós vamos para a aplicação de fato. Na nossa aplicação de fato, nós temos aqui a parte de separado, né, cada camada ali dentro da nossa solução em .NET, a parte de infraestrutura, que tem a ver com essa questão de nossa infraestrutura relacionada a banco de dados em si. Nós estamos usando o PostgreSQL, mas poderia ser usado um outro ali, como fosse um adapt port. Mas nesse caso, PostgreSQL, utilizando aqui o ARM do Entity Framework. Nós temos também a parte de mensageria da nossa infraestrutura, que no nosso caso a mensageria escolhida foi com Kafka, mas igual eu falei anteriormente, poderia ser qualquer outra mensageria que você tivesse mais conhecimento ou escolher, estaria aqui dentro dessa parte de infraestrutura. A parte de domínio de fato aqui do nosso microserviço, o domínio principal é relacionado a crédito. Então nós temos aqui a entidade relacionada ao que? A crédito. Então o que tem vai vir aqui relacionado a crédito. Nós temos a parte de auditoria também, que no nosso caso é um domínio também. E aí nós falamos aqui sobre a aplicação, né? A aplicação em si, eu acho que é um ponto importante a falar sobre os DTOs, o Data Transfer Object, que seria o que a nossa API vai receber e o que a nossa API vai responder, beleza? Então nós temos aqui os dois responsos relacionados a crédito e auditoria, quando nós fazemos os gets ali. E nós temos aqui o request, basicamente, do que nós esperamos receber, no caso é uma lista de integrar crédito, DTO. Quando a pessoa for cadastrar créditos ali, tá? Deixa eu ver aqui, nós temos o map, tanto da auditoria quanto do crédito aqui, tá? Esse map aqui é relacionado ao nosso Entity Framework, que ele faz o map para transformar ali, fazer as migrations e si, criar as tabelas do banco de dados, tá? Nós temos o que mais importante, os ports em si, aqui os ports estão tudo com, né, a interface ali, porque nós poderíamos mudar o nosso provedor, né, de infraestrutura, seja o Kafka para outro, seja o Postgre para outro, mas permaneceria a mesma estrutura de qualquer um, tá? Os usos de casos aqui também, nós temos os usos de casos de cada um, que é consultar, crédito, né, integrar de fato ali, de enviar, tudo separado ali, para ter uma estrutura de manutenção mais fácil também, tá? E aí, de fato, nós temos a parte da API. A parte da API nós temos hoje tem 3 controles, que é o de auditoria, que são endpoints relacionados à auditoria, no caso só um gets ali. Nós temos o endpoint, os endpoints, né, relacionados ao crédito, que seria cadastrar créditos e fazer gets de crédito também, tá? E nós temos o controle relacionados a health, de fato, né? E aí nós temos aqui duas coisas bem importantes, que é o health checks do Kafka e do PostgreSQL, poderia estar aqui de outros serviços também, tá? Caso necessários. Aqui teria alguns serviços, né? Serviços de auditoria, serviços relacionados ao crédito em si. E algo muito importante aqui, cadê? Aqui no program, que é onde está a nossa estrutura basicamente base para rodar nossa aplicação, tá?
Então nós temos aqui a questão dos controllers, a questão dos healths em si, nós temos a questão do Swagger hoje que nós controlamos via variável de ambiente, se vai exibir o Swagger ou não, o redirecionamento também do Swagger, tudo que você acessa na porta padrão vai redirecionar para a barra Swagger lá no início, né? Caso esteja ativado o Swagger especificamente, aí fazer aqui também a questão de inversão da versão de dependência também, para conseguir ali ter tudo organizado dentro do nosso código. E por último, eu queria falar um pouquinho sobre essa parte aqui, ó. A parte do que é que eu poderia fazer para melhorar esse projeto, tá? E aí é uma coisa bem legal, porque eu gosto de mostrar isso, que aqui é os próximos passos, tá? Poderia ter implementado e tal, mas até para explicar também para um possível recrutador ou para mostrar o que esse projeto poderia melhorar. Se eu entregar esse projeto para alguém, eu pergunto para essa pessoa, olha, o que é que esse projeto precisa melhorar e eu não mostro isso aqui para a pessoa, eu quero saber o que a pessoa vai me responder, tá? Então, mas assim, inicialmente são algumas pequenas coisas aqui, como por exemplo fazer uma DLQ. Hoje não tem um DLQ, o Kafka, né, para mensagens que falharam N vezes ali, vai para uma DLQ para depois analisar o porquê falhou. Isso é algo muito comum e extremamente recomendado para sistemas que utilizam a arquitetura de Event Driven aí. Uma outra coisa, igual eu comentei anteriormente, são os testes de integração. Uma outra coisa que eu acho, não é entre aspas tão relevante, mas é importante para desempenho e otimização, é adicionar o cache ali nas rotas de GET, de consulta por nota fiscal ou por crédito, um cache bem simples, de 1 minuto ali, porque geralmente os sistemas precisam dos dados quentes, né, ou seja, os dados mais próximos possível, então 1 minutinho ali para a pessoa ficar clicando e ouvir todos os dados ao mesmo tempo. Esse cache no lado do back-end, poderia ter esse cache também no lado do front-end, enfim, aí a decisão de arquitetura. Nós poderíamos aqui para pensar em escalabilidade e resiliência também do projeto. Hoje está tudo em um mesmo projeto só, por isso que é um microserviço. A questão do background service e a API. Nós poderíamos dividir isso. Então, API um projeto, background service outro projeto. Por quê? Nós conseguiríamos escalar, seja vertical ou horizontal, enfim, decisão arquitetural, tanto a API quanto o background service de forma independente, tá? Porque a API basicamente ela pode receber muita requisição por um tempo, ok? E o background service ela pode processar. Eu quero que processe mais rápido ou mais ao mesmo tempo, de certa forma, eu aumentaria só o background service, né? Escalaria só o background service, seja vertical ou horizontal, tá? E aí outras coisas mais básicas relacionadas à API, seria um rate limit ali, seria a parte de autorização e autenticação também, né, que é extremamente importante, mas são outras coisas que poderia de fato aí estar melhorando o projeto, beleza? Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários. Se vocês gostaram desse formato de vídeo, me avisa e me pede para fazer arquiteturas de como eu faria de outros projetos também, beleza? Valeu, tchau, tchau!